Então vamos fazer o exercício, página 12, exercício 7. Ele dá aí pra gente uma reta numérica e faz algumas perguntas. Vamos provar por que ela está correta. Então vamos lá. Vamos primeiro deixar aqui subentendido que 4 sobre 3 pode ser representado dessa forma também. Isso é uma fração, onde o de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Denominador, eu divido o inteiro em quantas partes eu julgar necessário. E a parte de cima, que é o numerador, quantas partes desse inteiro eu pego. Ok? Então, se vocês verificarem, ele está perguntando: A é igual a mais 4 terços ou 1 inteiro mais 1 terço? Por que 1 inteiro mais 1 terço? Vamos agora esclarecer isso. Porque se eu pegar o 4 terços, eu não posso dizer que esse 4 terços é igual à fração 3 terços mais 1 terço. O que significa 3 terços? Não é 1 inteiro? 3 terços mais 1 terço não dá 4 terços? Por que dá 4 terços? Porque soma de frações de mesmo denominador. Eu considero o denominador e somo os numeradores. Então ficaria 4 terços igual a 3 terços mais 1 terço. O que é 3 terços mais 1 terço? Não é 1? Então 4 terços é igual a 3 terços, que é 1, mais 1 terço. Tudo bem? Dessa forma, está provado o que ele falou ali ao lado. Vamos exemplificar o que seria 4 terços. Eu teria uma barra dividida em 3 partes iguais. Se eu dividir essa barra em 3 partes iguais, se eu tomar 3, está faltando ainda, não está faltando? Está faltando pedaços para completar essa fração 4 terços. Então eu preciso de uma outra barra igualzinha a de cima, também dividida em 3 partes iguais. Para completar 4 terços, eu preciso de mais um pedaço. Então, essa representação significa o seguinte, que eu dividi 3 partes iguais e peguei 4 terços, onde esses 4 terços é igual a 1 inteiro mais 1 terço. Deu para entender? Onde a barra de cima representa 3 terços e a barra de baixo representa 1 terço. Agora o exercício 7. Ok? Então ele pergunta assim, qual é o número que corresponde à abscissa do ponto B? Se vocês olharem aí, a abscissa do ponto B, esse é o ponto B. Ok? Então, ele é a abscissa. Agora, qual que é o número que corresponde a essa abscissa? Eu tenho que descobrir. Então, se você olhar o inteiro, essa reta está dividida em números inteiros. Então, você tem um inteiro aqui, do 2 para o 3, um inteiro do 1 para o 2, um inteiro do 0 até o 1, depois do 0 até menos 1, do menos 1 ao menos 2. Então, está dividido em partes iguais. Todas elas, todo o inteiro aqui corresponde a uma parte. Então, se você verificar, ele pegou aqui
esse pedaço todo, que é 1, e pegou mais esse outro pedacinho aqui. Se você pegar do 1 até o 2, quantas divisões eu tenho? 1, 2, 3. Então, nesse pedacinho aqui, ele pegou o quê? 2 terços. E aqui tem mais um inteiro. Então, essa resposta ficaria 2 terços que ele pegou desse pedaço, mais um inteiro que está naquele pedaço. Um inteiro. Minha resposta seria 1 inteiro e 2 terços. Tudo bem? Ou, se você quisesse transformar isso numa fração só, você pensaria o quê? O que é um inteiro? Não está dividindo 3 partes iguais? Então, seria um inteiro, seria 3 terços, mais 2 terços. 3 terços mais 2 terços vai dar o quê? 5 terços. Então, a minha resposta poderia ser 1 terço, 1 inteiro e 2 terços, ou 5 terços. Então, para que fique claro, esse pedaço aqui é a parte inteira. Esse outro pedaço aqui, eu dividi em 3 partes iguais e tomei 2. Então, eu tomei 2 terços. Tudo bem? Então, a letra S quer dizer que é 1 inteiro, que é toda essa parte aqui, ó, representado pelo 1, e 2 terços. Só que isso tudo é o quê? Negativo. Só faltou dizer que é tudo negativo. Então, aqui é menos e aqui é menos. Aqui é menos. Aqui é menos. Tudo menos. Tudo bem? Agora vamos fazer o exercício 7 da página 12, dando sequência aí à nossa tarefa de sala. Letra C. O que ele diz na letra C? O número racional que corresponde ao ponto S. Primeiro vamos identificar o ponto S. Olha o ponto S aqui. Identificamos o ponto S. Ponto S. Então, a gente agora tem que identificar qual que é o valor do ponto S. Vamos relembrar que o ponto S é a imagem geométrica. Esse ponto S é a imagem geométrica. Essa imagem geométrica, ela se refere a um número. E o número que essa imagem geométrica se refere, eu chamo de quê? De abscissa. Isso. Então, a abscissa do ponto S é que é o valor que está me interessando. Representação de uma parte daquele inteiro dividido em 3 partes. Aí eu vou na figura e percebo quantas partes iguais eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Eu consigo representar as 5 partes iguais que eu preciso aqui? Não. Então, como está graduado de 0 até menos 1 em 3 partes iguais, de menos 1 a menos 2 também tem 3 partes iguais. Tudo bem? Agora eu preciso pegar quantas partes? 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu peguei, então, dessa figura geométrica? Eu peguei o quê? 5 terços. Esse 5 terços que eu peguei representa os 3 terços, que é a parte inteira, que vale 1, mais 2 terços. Só que a minha resposta ela é negativa, porque eu estou trabalhando na parte negativa. Tudo bem? Dá para entender? Se não der, retorna a minha explicação. Caso continue dúvidas, contato com o professor. Vamos fazer agora o exercício, página 12, exercício 8, letra B. Vamos então resolver esse exercício. Ele fala assim: qual é a abscissa do ponto B? Qual é a abscissa do ponto B? O que é a abscissa de um ponto? É o valor numérico, tudo bem? A abscissa do ponto B. E esse ponto B, eu chamo o que esse ponto B? Imagem geométrica. Legal? Então vamos lá.
Se ele quer saber a abscissa do ponto B, quanto é que vale isso aqui? Nós verificamos na resolução anterior, a reta numérica está graduada também, vocês podem perceber, de 1 em 1. E tem espaços iguais sendo dividido. Só que você percebe que dessa vez ele não dividiu em 3 partes iguais, e sim em 2. De 0 até menos 1, 2 partes iguais. De menos 1 a menos 2, 2 partes iguais. Entendeu? Ele pode graduar a reta numérica da maneira que ele bem entender. Nesse caso, ele graduou ela de 2 em 2. Então, qual é o valor numérico que corresponde ao ponto B? Vamos ver qual é? Então, se você contar, seria 1, 2, 3. Você falaria assim a resposta: menos 3 meios. Menos 3 meios. E eu diria para você, correto. Então, como eu estava falando, para nós exemplificarmos melhor essa resposta, poderíamos pensar no seguinte. Eu tenho a divisão agora, a gente viu que está sendo feito de 2 em 2. Cada pedaço inteiro dividido em 2 partes iguais. Então, eu faria uma barra, dividia ela em 2 partes iguais. Eu preciso de quantos? 3 pedaços iguais. Não vou ter aqui. Então, faço outra barra, dividir em 2 partes iguais. Então, para ter 3 pedaços iguais, eu preciso de 2 pedaços dessa barra, mais um pedaço dessa barra. Onde o pedaço da barra de cima, eu fiquei com o inteiro. O pedaço da barra de baixo, fiquei com meio. Da onde vem a minha resposta. 1 inteiro e meio. Tudo bom? Menos 1 inteiro e meio. Tranquilo? Vamos dar seguimento então.